personalidade hoje é o Dr. Ronald Mendonça, médico neurocirurgião, nosso entrevistado hoje. E aí nós estávamos conversando inicialmente sobre a sua infância, depois o colégio e a experiência de Apipucos. Mas aí o senhor decidiu que seria médico. E aí como foi? Bom, é uma questão de coerência. Quando eu coloquei assim, fechei, ou era irmão marista ou médico, então... Irmão marista ficou pelo caminho? Então eu ia ser médico, né? Ia ser médico, só que eu tinha um irmão mais velho do que eu, que também era quase gêmeo meu, éramos quase gêmeos. E aí, quando ele fez vestibular de medicina, foi aprovado, estudava também lá no Colégio Diocesano Marista, e no ano seguinte seria eu. E eu senti o peso da responsabilidade, né? Eu teria que passar, eu não ia dar essa decepção. Porque nessa época, nesse momento, meu pai já tinha um hospital. E eu era secretário do meu pai. Eu era o recepcionista do meu pai. Passei anos sendo recepcionista. E durante um período eu bati as contas do hospital. Meu pai não tinha muita habilidade na máquina, na Hamilton. E eu aprendi um pouco a dedilhar ali. E de noite, quando chegava no período do mês, ele ficava comigo e depois, quando eu aprendi a fazer, ficava com 15, 16 anos, eu preparava as contas, eu olhava os gastos e colocava no papel, batia e encaminhava para os setores responsáveis pelo pagamento. Então eu tinha uma espécie de prestígio com meu pai, que me concedia, por exemplo, esse prestígio, o privilégio dele me dar o carro para eu sair quando eu tinha já uns 17 anos. Eu ia para o Bar do Chopp e depois ia dar uma volta lá em Jaraguá. E ele, olha, cuidado com onde você vai estacionar esse carro, porque as pessoas passam por ali e veem aquele carro, estão pensando que sou eu que estou ali. Não dá bem, não vai dar certo, né? Mas eu tinha essa responsabilidade. Meu pai tinha uma confiança de que eu ia passar no vestibular, que ele não precisava externar essa confiança, entendeu? Eu sabia que... E eu me dediquei muito, muito, muito. Além disso, eu fiz um cursinho de Química e eu conheci uma jovem. E gostei muito do jeito dessa jovem. Era uma jovem boa aluna, muito inteligente. E eu sabia que uma vaga era dela. E eu disse assim, olha, cara, naquela época não se usava essa expressão cara. Eu dizia, olha, bicho, ou você passa nesse vestibular, ou você perde esta menina. Perde o contato com ela, não é? Sim, porque o sujeito que não passa no vestibular, ele não é nada. A menina universitária, conhecendo outras pessoas, certamente não ia olhar um ginasiano. E isso me estimulou mais ainda a estudar. Já eram 3 motivos, né? Você próprio que queria ser médico, a confiança do pai e agora a vontade de continuar vendo a moça. A confiança de toda a família. De toda a família. A chave, eu nem tinha essa confiança toda em mim, compreendeu? E o pessoal achava que, não, o Ronald vai passar, meu Deus do céu. Que confiança é essa? E às vezes eu via que não tinha aprendido direito determinado assunto, aí voltava e tal, um negócio meio estressante assim. E finalmente eu passei. Curiosamente, eu só soube da minha classificação no 6º ano, quando
eu estava para concluir o curso e eu solicitei o meu currículo. Histórico escolar. O histórico, no final do ano, para poder mandar, que eu queria fazer uma especialidade cirúrgica. E aí eu vi que tinha sido classificado em primeiro lugar. Imagine só como ia ficar metida a besta se eu soubesse. Se soubesse na época. Na época. E o pessoal em casa também. E a moça, agora eu fiquei curioso, ela passou também? A moça passou e eu casei com ela. É sua esposa? É minha esposa. Como é o nome dela? Doutor? Nádja. Nádja, não é? Foi dona Nádja que acabou empurrando não, e você chegou na frente dele. Me estimulou muito nesse sentido. Ela também não olhava muito para mim, não, sabe? Você queria que ela olhasse? Queria, mas eu me exibia um pouco, mas ela era muito séria, ainda hoje é muito séria. E aí, bom, os pais dela eram amigos de um tio, não era completamente estranho. Ela morava na Praça Sinibu, eu oferecia uma carona, e ela, quando estava sozinha, não ia, ela só aceitava a minha carona, que papai me emprestava o carro, e ela só aceitava a minha carona se tivesse com alguma colega junto. Então eu já vi que não ia ter folga ali. Moleza não. Moleza, né? E aí vocês ficaram namorando? Namorando já no primeiro ano. Sim, mas depois esperaram terminar? Não, era uma paixão muito grande. Casaram logo? No quarto ano, não foi também assim. No quarto ano nós casamos e no sexto ano nós tivemos nossa primeira filha, e viajamos para São Paulo, e estudávamos juntos, foi uma coisa muito gostosa. Foi bom. E a especialização foi mesmo em cirurgia? Olha, Vandermeer, veja bem, eu achava que ia fazer psiquiatria, porque o meu pai foi meu professor de medicina. No primeiro ano, quando eu entrei na faculdade, meu pai era professor da faculdade. E nós conversávamos muito sobre... O assunto lá de casa era medicina, né? Você imagina. Logo depois, 2 irmãs passaram no vestibular. Então, eram 4 estudantes de medicina e mais papai. E papai era muito gregário. E a gente ainda almoçava e tomava café juntos. E depois começa essa questão de horário, né? Mas ele era muito gregário, festa de Natal. Então, a gente conversava muito sobre medicina. E ele foi nosso professor, não só meu, como dos meus irmãos, da minha esposa. E nos ensinou a fazer anamnese, a conversar com o paciente, discutir e tal, e tal. Mas eu fiz um concurso para o pronto-socorro, quando eu estava no 4º ano. Passei e eu não sabia ainda nem pegar num porta-agulha. E eu fui para aprender. Meu pai tinha sido médico também no pronto-socorro. E aí eu não sabia pegar num porta-agulha, ficava até meio acanhado com os outros colegas que já ajudavam cirurgia, alguns já se arriscavam a fazer um parto. E eu conheci uma figura aqui que você deve se lembrar, o Disseu Falcão. O Disseu era plantonista de lá. E o Disseu disse, Mendonça, chamando Mendonça, Mendonça, vem aqui assistir uma cirurgia. Aí eu fui assistir. Ele disse, gostou? Eu disse, gostei. Você quer assistir uma cirurgia de verdade? Vá lá na Neves Pinto. Meu amigo, eu depois disso decidi que a minha vida ia ser dentro de um centro cirúrgico. E foi aí que eu me afastei, não completamente da clínica, porque eu tinha um saláriozinho. Eu dava um expedientezinho lá no hospital, meu pai nunca deixou que eu me afastasse. Mas eu comecei a me dedicar muito à cirurgia e ficava assim meio... Disseu Falcão era o médico que foi mestre nisso, né? Foi um grande mestre, o Disseu Falcão, mestre sem cátedra, né? Que ele não era da faculdade,
Mas eu aprendi demais com o Dirceu e convivi bastante com ele, que eu já era casado e havia um certo respeito dele para mim. Eu não sei, ele nunca me deu um esporro, nunca. Às vezes ele dava uns chega para lá em alguns colegas, mas ele comigo, ele sempre foi assim muito respeitoso, eu diria até generoso. Agora, o senhor acompanhava ele só nas cirurgias ou o Badanete também? Bom, aconteceu o seguinte. Fotos lá de Dirceu, lá no dia bar de Dona sexta, Nete, né? não, na Dona Nete eu acho que eu nunca fui. Que é mesmo, vamos dizer assim, no correr da Neves Pinto, não era? Mas aconteceu o seguinte, eu paralelamente, eu fiz um concurso para monitor da cirurgia lá da universidade. Então eu tinha de cumprir um certo horário, porque eu estava ganhando para aquilo. E ficava assim muito dividido. O Dirceu não gostava do pessoal da universidade, o pessoal da universidade não gostava do Dirceu, e eu ficava me equilibrando assim, numa espécie de fio de navalha. Mas eu adorava. O Dirceu me permitia, quando sentiu que eu tinha condições, eu operava e com um auxiliar, ele saía do campo e depois voltava e aí, como é que está? Não, está tudo bem aqui e tal. E quando a gente saía da cirurgia, aí é quando entra, dia de sexta-feira a gente ia para o bar do Ronaldo, que era embaixo da Caixa Econômica. Ele gostava daquele feijãozinho do Ronaldo. E o caldinho de feijão. Caldinho o Ronaldo de feijão. Era um galeguinho. Era um galego, Isso. Meio avexado, né? Isso. E aí, meu amigo, era uma cerveja e uma lapadinha de cachaça com caldinho. Ele tinha um tal do sururuzinho, camarãozinho. Agora, o bar da Nete e o bar do Duda, que eram dois lugares que ele frequentava, eu não frequentei. O doutor Ronald, agora, antes que a gente passe a conversar com o cirurgião, Ronald Mendonça, o senhor falou aí no detalhe interessante, senhor, se aprendemos com meu pai a fazer a anamnese, pegar no paciente, sentir o paciente. Isso está faltando hoje na nossa medicina, doutor Ronald? Olha, a anamnese é o básico da medicina. É o básico da medicina. Meu pai era psiquiatra, mas ele tinha um aparelho de pressão, um tensiômetro. Eu era secretário dele, eu já disse. Eu nunca vi, algumas vezes ele me chamava, tinha campainha, me chamava, ele estava medindo a pressão. Ele era psiquiatra, ele podia se dispensar nisso. Então eu aprendi com ele determinadas coisas que ainda hoje eu exerço. Eu não vou na casa de ninguém que não leve o meu aparelho de pressão para medir a pressão. Só se for uma emergência, a pessoa me pega assim. Mas tem certas coisas que são fundamentais, você ouvir o paciente. Eu não sei trabalhar com rapidez com os pacientes. É até uma vergonha lhe dizer isso, porque eu, depois de 43 anos de formado, eu posso dizer a você, eu trabalhava no Ministério da Saúde, ali no Salgadinho. Meu amigo, eu começava em torno de 8h30, 9 horas, e várias vezes eu fui até 8 horas da noite. Agora, eram muitos pacientes. Eu não sei trabalhar, eu sou um conversador, eu gosto de ouvir e gosto de conversar também. E as minhas consultas, no meu consultório, os pacientes só não batem porque... Mas a não ser uma coisa fundamental. Então é o seguinte, a anamnese o que é? É você saber do que o paciente tem, recordar. Tem a queixa principal e você vai ouvir e o doente vai descrever como é que ele está sentindo, como foi que aquela doença evoluiu, se começou de repente, se começou aos poucos, quais são os fatores que pioram, melhoram, enfim. Isso, no mínimo, evita que o paciente saia, depois chegue em casa e diz, eu não falei para o doutor que sinto isso e isso, né, doutor? Não, os pacientes, às vezes, eles levam uma listinha, uma relação. Né? Uma relação. Mas eles voltam e dizem,
Doutor, daquela vez eu não... Mas o fundamental... Olha, o paciente, ele diz sempre o que incomoda mais. Você chega para o médico e diz, doutor, eu estou com uma dor aqui. Embora você sinta uma dor no punho, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, mas a sua queixa principal é aqui. Onde está incomodando E ele mais. e ele vai valorizar isso. E o resto ele vai. Então, o meu pai me passou para todos nós. Meu irmão era muito bom médico. As minhas irmãs também são eu tenho uma irmã professora da universidade, endocrinologista. Tem outra irmã que passou no concurso como médica do hospital universitário. Ela tinha acabado de se formar e o examinador ficou impressionado com a memória dela. Ela sabia